Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra resenhar A Vida que Ninguém Vê, da Eliane Brum. Eu li aqui no Kindle. Bom, esse é um livro de uma autora brasileira, a Eliane Brum é uma autora brasileira, e ele foi o vencedor do Prêmio Jabuti de 2007 de melhor livro de reportagem. Então ele é um livro premiado nacionalmente e ele é um livro que fala muito sobre o Brasil. A Vida que Ninguém Vê é um livro de 2006 e ele é um monte de textos que a Eliane Brum escrevia e publicava num jornal lá em Porto Alegre. Então, são textos aproveitados, textos muito bons, aproveitados para compor esse livro aqui. A Vida que Ninguém Vê é realmente isso. É um livro que fala sobre a vida que ninguém vê porque ninguém presta atenção, porque são vidas que a gente passa por elas e muitas vezes são as nossas vidas, as nossas dificuldades, e ficam invisíveis para uma sociedade que tem outras prioridades e que, na maioria das vezes, prioridades elitistas, preconceituosas, racistas e capacitistas. Inclusive, o capacitismo foi um termo que eu identifiquei muito aqui nesse livro. Não o termo em si, né, sendo citado, capacitismo, nos textos dela, mas enquanto conteúdo mesmo. Nesse livro aqui, a Eliane conversa, ela faz reportagens com pessoas da comunidade ali, da sociedade porto-alegrense, da sociedade gaúcha, né? Porque muitas dessas pessoas que ela entrevista não são de Porto Alegre, mas estão lá e têm histórias em outras cidades do Brasil e do mundo. E são histórias muito comoventes, então eu me lembro que teve uma amiga minha que falou: se você for ler esse livro, leia com um lencinho do lado. Porque basicamente ele é um livro que destrincha histórias de pessoas comuns. Ou seja, todo mundo tem uma história, né? Todo mundo tem uma vivência, todo mundo tem a sua trajetória, mas as trajetórias exploradas pela Eliane Brum aqui nesse livro são trajetórias de pessoas que tiveram poucas oportunidades, ou que tiveram oportunidades negadas, ou com muita falta de acesso às coisas. A pobreza é muito tocada aqui nesse livro. Tem histórias tristes de falta de acesso e pobreza, como, por exemplo, a de um pai que no mesmo dia que ele enterrou a esposa, ele enterrou o filho e logo depois ele teve que alimentar os filhos pequenos e explicar para os filhos pequenos que a mãe e o irmão não voltariam. Essa eu acho que foi a história que eu mais chorei, mas teve muitas outras histórias tristes também. Eu acho que essa foi a mais triste porque eu tenho irmãos pequenos e acabou vindo de encontro com alguma coisa da minha vida. E tem muito isso, a gente se identifica com as coisas a partir das nossas próprias experiências. Quando eu falei que eu identifiquei muito o capacitismo aqui nesse livro, foi porque muitas histórias aqui desse livro falam sobre as oportunidades que são negadas às pessoas com alguma deficiência física. Por exemplo, uma mulher que sempre quis ser uma professora e ela nunca desistiu desse sonho, ela conseguiu se formar e mesmo tendo a chance de exercer a profissão dela, como professora ela teve que voltar a fazer faxinas porque o mercado de trabalho não aceitava ela como uma pessoa que tinha deficiência física. Então, as portas fechadas para as pessoas que têm deficiências, a falta de oportunidades, o silenciamento é capacitismo. E isso ficou muito presente aqui nesse livro porque não foi apenas um personagem com deficiência física. Ela também entrevistou pessoas cegas, pessoas com doenças pré-existentes que faziam com que elas não pudessem exercer alguma atividade que era o sonho delas. A doença mental também, na primeira história, é pautada aqui. E a falta de acesso somada a tudo isso. Esse é um livro bem curtinho, ele tem 141 páginas, é um livro para você ler em 2 sentadas, porque ele te prende. Ele te prende pela primeira razão, as histórias são muito comoventes e você quer saber o fim delas, você quer saber o que acontece com aquelas pessoas, ou como elas ficam. O segundo ponto que faz o livro ser muito bom é que a Eliane Brum escreve muito bem. Eu conheço ela já tem algum tempo, leio ela nas colunas dos jornais, e eu acho ela uma escritora, uma autora, uma jornalista, repórter incrível. Tem muito conteúdo dela na internet, caso você não conheça, e caso você conheça, vai entender do que eu tô falando. Então, por ser um livro curto, com histórias muito comoventes e pelas quais você torce pelos personagens no final,
e você não torce por personagens fictícios, você torce por personagens reais. É um livro muito bom de ler e que te traz muita coisa. Essas histórias aqui, elas têm mais de 20 anos. Eu acho que são mais de 20 anos, mas eu sou ruim de conta. E eu falo isso porque as histórias datadas aqui são de 1999. Não é um livro recente. Ele foi lançado em 2006, já não tão recente, e as histórias escritas aqui, trazidas pelo livro, são de 1999. Então, é uma coisa que faz a gente ficar pensando o que aconteceu com essas pessoas do livro e como elas estão hoje em dia. Se elas estão vivas, se elas estão mortas. Eu, particularmente, fiquei muito tentada, muito curiosa para saber como estão as crianças que foram retratadas aqui no livro. É sério. Porque a parte em que toca com crianças me comove muito e muitas crianças foram retratadas no livro, passando por diversas necessidades, passando por diversas faltas de acesso e de cuidado. Aí você se depara com esse livro, A Vida que Ninguém Vê, da Eliane Brum, em algum lugar, ou alguém te indicou, e você fica pensativo sobre por que ler literatura jornalística, e eu te digo, já te falei, ele é um livro rápido, ele é um livro de escrita sensacional, e ele é um livro que te traz muitas coisas para você pensar. Pensar sobre capacitismo, sobre falta de acesso, sobre a pobreza, sobre a responsabilidade do Estado e a nossa responsabilidade nessas faltas. E em como a nossa sociedade ainda está no fundo do poço e nós, consequentemente, estamos lá porque não estamos fazendo nada ou ainda não estamos fazendo o que é necessário. E não só sobre as coisas que podem ou não ser o nosso papel para contribuir para a melhoria da sociedade, mas sobre o quanto nós estamos deixando de olhar para as coisas que estão ao nosso redor. Sobre as histórias que nós não estamos ouvindo, sobre as experiências de pessoas que nós estamos negando e muitas vezes sobre os acessos que nós estamos negando para pessoas que não têm os mesmos acessos que nós. O quanto a gente contribui para que pessoas com realidades, com vivências diferentes da nossa, estão ficando de fora dos acessos por nossa causa ou por falta da nossa atenção e da nossa empatia. Esse livro, ele traz histórias sobre pais que perderam filhos, sobre filhos que perderam pais, sobre pessoas que demoraram muito tempo para realizar os seus sonhos, sobre pessoas que estiveram presentes no Holocausto e tiveram que construir toda uma família nova aqui no Brasil, sobre pessoas que foram acolhidas ou excluídas da sociedade por causa da sua forma de ser, por quem elas eram e a forma como elas lutaram para continuar sendo quem elas queriam ser, e também pela exclusão das pessoas, principalmente por causa da pobreza e por causa das diferenças físicas, raciais, sociais e, como eu falei agora há pouco, de tudo aquilo que a gente deixa de contribuir para melhorar. Bom, isso é o que eu tenho para falar a respeito desse livro sensacional da Eliane Brum, que é uma autora incrível. Esse é um livro incrível e eu recomendo bastante a leitura dele, porque ele vai te fazer pensar e vai ser uma leitura que vai te tirar da zona de conforto. O formato também é bem legal, porque cada pedaço dele é uma história dessas, é uma crônica dessas que ela escreveu. E é isso, se você topar com esse livro, não perca a oportunidade de lê-lo, porque você vai gostar e vai aprender bastante com ele. Essa foi a resenha de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se você não gostou, deixa seu dislike ou comenta aí pra gente poder conversar a respeito da sua opinião sobre o livro. E se inscreve aí no canal pra gente poder continuar falando sobre livros e as experiências com eles. Até a próxima!